O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda ao meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast de futebol velho de ontem, de anteontem, que a gente tanto ama. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. A gente está ouvindo música tema do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Que petardo, hein? Um pedaço de filme que foi lançado antes de 2001, pensava, planejava, projetava um mundo que em 2001 seria o mundo do futuro, com Ovelha Dolly, com Bug no Milênio estourando a boca do balão, mas não tem no filme nada sobre o Flamengo de 2001. Tudo bem, Pauleta? Dali, Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão, já manda um alô para quem vem com a gente toda quinzena, seguimos quinta sim, quinta não. E um alô pros tantos e tantas amigos e amigas flamenguistas. Eu agora tô morando no Rio de Janeiro, né, Leandro e a mim? Tem pouco lá. Estamos em março de 2024 e estou rodeado de uma infestação de flamenguistas muito queridos, muito queridas. Contei pra todos, hein? Tava indo pra São Paulo gravar o programa do Flamengão. Então, vamos nessa. É o botão do Flamengão, é o botão da última dança de Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo nos deixou recentemente, no começo de 2024, e a gente fez esse recorte, chamou a última dança do velho Lobo para contar no meu time de botão. Podcast esse que tem o apoio da KTO, KTO.com é o endereço. KTO é uma plataforma de apostas esportivas e tem muitos esportes, muitas modalidades criativas de esporte. Tem as malandrinhas, tem as KTOs. Você fuçando lá, com certeza vai encontrar algo que te apeteça, se é do seu feitio fazer apostas esportivas. E se for o seu caso, a gente pede para você, clama, faz sempre o lembrete. Apostas esportivas servem para você se divertir, não para mais do que isso. Então, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder, não faça apostas esportivas com reflexo de vício, não faça apostas esportivas desconcentrado, não faça apostas esportivas embriagado, aposta esportiva para se divertir. Se for esse o seu caso, a gente indica a KTO. Um beijo, um abraço para o time da KTO, parceira de longa data da Central 3 e em 2024 parceira também do meu time de botão. Mário Jorge Lobo Zagallo, Paulo Júnior, apresente o moço de Tijuca, Alagoas. Pois é, ídolo do Flamengo, nascido em Maceió, mas com família que logo se mudou pro Rio. E ele, cria da Tijuca, começou a bater uma bola no América, mas foi no Flamengo que começou sua carreira de fato como jogador. Ficou no Flamengo de 51 a 58, ganhou 7 títulos e bateu campeão do mundo com a seleção brasileira aquela. Como técnico, foram mais 9 conquistas em 3 passagens. Primeiro foi técnico do Flamengo em 7-2, 7-3, quando tinha um jovem Zico se firmando como titular do time. Depois, em 84, 85, já numa nova fase, retorno do Galinho. E por fim, em 2000, 2001, quando fez seu último trabalho no clube, seu último trabalho como técnico de futebol. O meu time de botão, em homenagem ao velho Lobo, um sinônimo de futebol brasileiro que morreu nesse comecinho de 2024, vai detalhar essa última temporada de Zagallo como treinador de futebol. Pouco mais de um ano na frente de um rubro-negro que patinou demais, vacilou, deixou a desejar ali em Campeonato Brasileiro, mas ainda assim levantou 2 taças, uma delas na eterna batida de falta do Maracanã. O Flamengo 2000-2001, a última dança de Zagallo, episódio de hoje do meu time de botão. Era a lente de contato, né, da Cristina Aguilera? Sei lá. Jenny in a Battle, Cristina Aguilera. O Super Bowl de 2000, Leandro e a mim, 30 de janeiro de 2000, teve esse time aqui escalado pro show do intervalo. Cristina Aguilera, bom. Henrique Iglesias, médio, Phil Collins, ótimo. E Toni Braxton. Bom. Uma coisa meio da Disney, celebrando o novo milênio. E a minha ideia era tocar isso aqui. Eu falei, pô, o programa é de 2000, eu vou tocar o Super Bowl de 2000, mas é muito chato. O show é muito insuportável. Então eu falei, eu vou só de Cristina.
É a minha favorita do quarteto, Perfeito. eu vou de Cristina. Ela lançou seu álbum de estreia em 99 para 2000. Ali em 2000 tava tocando muito. Dizem que quando o Zagallo fechou com o Flamengo, o TX do Zagallo, amarelinho, tocava Cristina Aguilera. Você conhece a história da Cristina Aguilera com a Sabrina Parlatore? A história da saia? Não conheço. Ah, essa história é boa. Diz que MTV, né? Cristina Aguilera, um evento na MTV, Cristina Aguilera ia participar Só que a Cristina Aguilera foi de mini saia. E a Sabrina Parlatore também estava de mini saia. Só que a Sabrina Parlatore tem 1,80 m, né? E a Cristina Aguilera tem 1,50 m. Aí o staff da Cristina Aguilera pediu pra Sabrina Parlatore pôr uma calça. Pra não... Uma calça big, aliás. né? Exato, porque a comparação das pernas de uma com as pernas da outra, a estrela americana ia ficar ofuscada. A Sabrina Parlatore falou, nem a pau, Juvenal, não vou colocar a saia. Isso tudo aqui. Aqui na padaria na real. Padaria real. Aí o staff da Cristina Aguilera pegou a artista pela mão e foram embora. De saia. De saia. Metrô Sumaré. Metrô Sumaré. Você não vai, a Sabrina não vai pôr calça? Então não tem Cristina Aguilera. Não puderam ir direto pra praia porque ainda não tinha Alto de Ipiranga, Sacomã, Tamanduateí. Descia a Nona Rosa, né? Era outros tempos. Cristina Aguilera, que... sei lá, eu tô com a capa do CD aqui. Esse olho é lente de contato, viu? Mas grande artista, viu? Grande artista. 2000, Pauleta. Chegou Zagallo. O Zagallo. Como técnico, o Velho Lobo vinha de uma longa carreira pelos clubes do Rio de Janeiro, embora seja pela seleção brasileira que ele era lembrado, né? E também passagens por outras seleções, como a do Kuwait, a da Arábia Saudita, treinou também o Al Hilal, treinou os Emirados Árabes, até que nos anos 90 ele se reafirmou como um personagem, o resgate da amarelinha teve Zagallo, e ao vencer a Copa de 94 como um auxiliar, como o anjinho atrás da orelha do Carlos Alberto Parreira, falando, faz isso, faz aquilo, tira o Raí, não põe o Miller, papapá. Com o Tetro, Parreira foi para a Turquia treinar o Fenerbahçe e o Zagallo assumiu o time no ciclo seguinte, dirigindo um time inesquecível em 97 e que terminou no ano seguinte como vice-campeão do mundo naquela fatídica decisão em Saint-Denis em junho de 98. Jogo ruim de Ronaldo, né? Jogo ruim do Ronaldo com asterisco. Com asterisco. O Velho Lobo pegou seu primeiro trabalho em São Paulo na sequência. Ele foi ser técnico da Portuguesa em 99, mas aí passou o ano novo para 2000. O bug do milênio, o micro-ondas vai estourar, não vai estourar, a televisão vai estourar, não vai estourar. Ele passou desempregado, ele passou de boaça lá no Manaus. Ele seguiu sem trabalhar e o Flamengo, mal das pernas, convidou o Zagallo em outubro de 2000. Caiu Carlinhos, 5 derrotas consecutivas na Copa João Avelange, assumiu o Velho Lobo. Ele tinha sido demitido da Lusa em 5 de outubro de 99. Foi contratado pelo Flamengo em 22 de outubro de 2000. Ficou um ano parado, falando bastante, é verdade, sempre deu muita entrevista ao Zagallo e partiria para o Flamengo, que seria o seu último time. O Zagallo chega falando, tinha certeza que alguma coisa boa ia pintar no meu caminho. Vamos ouvir a chegada do velho. Entre os netos Paulinho e Daniel, vovô Zagallo não poderia estar mais feliz. Ouçam o coro. Vai ter que me engolir! Vai ter que me engolir! Paulinho foi aquele que brincou via satélite com o avô durante a Copa de 98 na França, repetindo a famosa frase de Zagallo. Você vai ter que me engolir! Paulinho dava conselhos ao avô durante a Copa. E qual foi o conselho? Que ele tirasse o Rivaldo e botasse o Edmundo. Aqui ele te deu algum conselho no Flamengo? Não, aqui ainda não teve tempo, eu tô chegando, né? Mesmo sem os conselhos do Toma essa aí, ó. Zagallo mudou o Flamengo. Barrou Bruno Carvalho, Moza, Alex e agora deve manter Denilson no banco. Eu não quero prejudicar ninguém. Agora, eu tenho a minha maneira de pensar, tanto que quando eu cheguei eu tirei o Moza e falei pra ele, você não tá saindo por deficiência técnica. Eu tô te tirando por problemas táticos. Afinal, por que mexer no time que deu a volta por cima com um desmoralizante 4-0 contra o Vasco? Conclusão, né, Pauleta? Chegou causando, né? Chegou causando e o neto do Zagallo é vascaíno, né? É. Essa é a conclusão. O cara queria o Rivaldo fora
e o Edmundo dentro. O Flamengo estava em péssima fase quando chegou o velho Lobo. Super investimento, coisa de 40 milhões de dólares, não tinha virado um time bom. Chegaram Edilson, Denilson, Alex, Gamarra, já tinha chegado Petkovic, o Moser, que era bem cotado na época, entre outros. O clima era de novo fracasso, 5 anos depois, né, da equipe de 95, do Centenário, que também investiu demais, trouxe o Romário e não deu time bom. E o ataque dos sonhos com Sávio, Romário e Edmundo estava sendo reescrito, né, com Edilson, Denilson, Alex por trás, Petkovic, enfim. Abrindo aspas para o Zagallo. Eu sempre disse que ainda era cedo para deixar as 4 linhas. Só seleção que eu não quero mais. Fecha aspas, disse Zagallo. Acho que bem prudente que ele pensasse assim, já tinha cumprido, né? Já tinha cumprido. No vestiário, a parte milionária do elenco acusava a parte novata de ciúme. A torcida chegou a invadir a Gávea antes de um jogo contra a Portuguesa. O time resolveu ir terminar a preparação já em São Paulo para fugir daquele turbilhão, né? Aquela pressão toda, aquele caos. Não era um bom Flamengo em 2000 para se estar. As 5 derrotas do Flamengo àquela altura do Brasileirão, isso é entre 4 e 21 de outubro. Tomou 2-0 da Ponte, 3-1 do Botafogo, 2-1 pro Sport, 2-1 pro América Mineiro, esses 2 jogos em casa, no Rio, e 2-1 pra Portuguesa, esse jogo em São Paulo que a torcida estava causando. Faltavam 6 jogos e a classificação entre os 12... numa tabela de 25, parecia bem difícil, o Flamengo estava mais lá para baixo do que lá para cima, e a malhação pegando fogo. De todas as loucuras da novela Malhação, Pauleta, a pira de fazer com que a escola fosse uma potência fluminense em polo aquático sempre foi, pra mim, uma coisa muito particular. Assim, foi, né? Difícil. Difícil. E a gente tá na 7ª temporada de Malhação, é o ano 2000. Fábio Azevedo é Marcelo Malta, Ludmila Dayer é Joana, Fernanda Nobre é Bia, Marcinho Kaine é Perereca, Priscila Fantin, cadê você? É a Tati, Mário Frias, que canalha, que vagabundo, é o Rodrigo Chaves, é impressionante, Samara Filipe, alô Samara, Érica, o Roger Gobet, é o Touro, Fernandinha Souza é a Elô, Serginho é o Cabeção. Cara, que elenco, que elencaço. Robson Nunes é o Sávio, grande ator brasileiro, o Robson Nunes. Aí vai te pegar Daniel de Oliveira, o nosso Cazuza, o nosso Éder Joffre. Ele é o Marquinhos? É o Marquinhos. Que tinha o cachorro pega leve. Natália, o cachorro pega leve. Natália Lage é a Marina. Gisele Policarpo é a Duda. É um elenco de renome. É um elenco que vale a sua passada pelo Wikipedia. Tava estourando. 2000, 6ª série. Vi muito. A 7ª temporada de Malhação, mas vamos de Zagallo. A estreia do Zagallo seria pela última rodada da fase de grupos da Copa Mercosul. O Flamengo só precisava de um empate contra o Vélez Sarsfield para se classificar no Maracanã. Ganhou por 2-0 numa noite em que a torcida cantou para o novo treinador. A gente já fez um sobe-som e vai ter que me engolir. Um bom canto para a época. O timaço do Flamengo no papel era esse. Júlio César, 7-1, goleiro, o melhor goleiro da história da Liga Canadense, e um monstro. Aliás, um abraço pro Chico Freire, que certamente está nos ouvindo. Chico Freire do Armário da Bola, que joga pelada com Centroavante, mas também goleiro, né? Tem o gol do Petkovic em 2001 tatuado no braço e tem o Júlio César como um dos seus ídolos máximos. Pelo menos de 2000 até 2018, né? Porque inaugura-se um novo patamar de idolatria para o flamenguista de 2019 em diante. Júlio César no gol. Maurinho, Juan, Gamarra e Atirson. Leandro Ávila, Rocha, Petkovic. Edilson, Denilson e Adriano Impera. No ataque, uma belezinha, hein? É uma beleza de time com Roma no ataque, que é Roma, para mim, um cara chamado Roma, parecido com o Romário. É coisa de roteiro mal feito. E aí a estreia do Zagallo é contra esse time aqui. José Luiz Chilaver, Cubeiro, Crossa, Mendes e Domingues, Castroman, Burhan, Falcão, Morigi, Dario Hussain e Victor Miller
entrou o Candelo, entrou o Caruso e o técnico Oscar Tabares. Essa é triviaça, hein? Essa é triviaça. Embalado pelo jogo aí contra o Vélez, o Flamengo teve o clássico contra o Vasco dias depois. A gente nem precisa lembrar que é o Vasco que seria campeão do Brasil, que seria campeão da Mercosul, um timaço. O Flamengo, desse time que você cantou, foi com o Jorginho na vaga do Denilson. No segundo tempo entrou o Alessandro, o lateral direito, entrou também o Alex, ele mesmo, Alex Cabeção, e o Cruz Maltino de Romário. Que timaço, canta aí, o time que então era o rival de momento do Flamengo do Zagallo. Elton, Odivan, Júnior Baiano e Henrique. Clebson, que Deus o tenha em ótimo lugar, descanse em paz e que conforte a família sempre. Paulo Miranda, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e Jorginho Paulista. Viola e Romário. Entraram Jorginho Tetra e Pedrinho Presida. 4-0. Pet, Adriano, Pet e Edilson. O Cícero Melo, o maior, como é que chama aquilo que você tem o maior FGTS da história da ESPN Brasil, resume em uma reportagem da época o 4-0 do Flamengo e ouve o Zagallo. Com 60 mil torcedores no Maracanã, Flamengo e Vasco realizam um jogo cheio de atrações. O técnico Zagallo estreia na Copa João Avelange e tem do outro lado seu desafeto, o atacante Romário. Já o treinador Oswaldo de Oliveira, que participa pela primeira vez deste clássico, enfrenta Edilson, que o ajudou a ganhar 3 títulos importantes no Corinthians. O Flamengo começa melhor e domina o meio de campo com uma marcação muito forte. Excelente cobrador de faltas, Petkovic, no entanto, cobra mal a primeira da entrada da área. Na primeira jogada de Romário no jogo, ele cruza da esquerda e Juninho, pernambucano no segundo pau, pega de voleio com perigo para Júlio César. O Flamengo continua tomando conta do jogo. Adriano escapa driblando em velocidade pela esquerda e só é parado na falta de Odivan. 28 minutos e desta vez Petkovic não desperdiça. Que isso? A bola entra no ângulo sem defesa para 1 milhão no Gol Show. Vasco 0. 1 milhão no Gol Show. Vamos cortar pro fim. Vasco 0. O rubro-negro quebra um jejum de 8 anos sem vencer o rival em campeonatos brasileiros. A estrela e a competência do velho Lobo voltaram a brilhar no Maracanã. E com esta vitória histórica por 4-0 sobre o Vasco, o Flamengo retoma o caminho para tentar a classificação para a segunda fase. Toda vitória contra o Vasco da Gama é aquela rixa, vamos dizer, que sempre existiu desde a minha época como jogador, como técnico. E essa vitória dilatada foi magnífica, né? Porque o Vasco, se pudesse ganhar do Flamengo, estaria ganhando e estaria a gozação em cima. Então, agora passou ao contrário. Não que eu vá gozar os vascaínos, mas você sabe que na rua, Flamengo e Vasco, todo mundo fica um gozando o outro. Então, essa vitória é uma vitória especial. Perfeito, Zagallo. Bem demais, bem demais. O Zagallo sapecando, então, o maior rival, com nem uma semana de casa. É um bom jeito de começar o trabalho. A história ali era de que ele devia manter o time com 3 volantes, deixando o Denilson e ainda mais o Alex no banco de reservas. Peito, hein? Adriano, imperador, naquela semana era chamado por Leão para defender a seleção brasileira, já como um prospecto de muito futuro, e o time do Flamengo, então, não era por falta de opção que o Zagallo ia morrer naquele Flamengo. Mas a boa fase durou pouco. O Flamengo encontrou o River Plate nas quartas de final da Mercosul e perdeu as duas. Perdeu aqui, perdeu lá. Outro senhor time de futebol, vale cantar. Esse é o 11 que fez 2-1 no Maracanã. Isso é 31 de outubro de 2000. Bonano no gol. Uma linha de 4 zagueiros. Pedro Sarabia, Eduardo Berizzo, Mário Iepes e Roberto Trota. Cudê, Pablo Aimar, Ariel Ortega e Diego Placente. Estou imaginando aqui uma segunda linha, né? Vitor Zapata e Javier Saviola, o técnico era o galego. Muita gente boa nesse River Plate, né? No Monumental, o Flamengo até brigou, chegou a estar ganhando de 1-0, depois chegou a estar ganhando de 2-1, de 3-2, o pau quebrou com 3 expulsos, Maurinho e Leandro Ávila pelo lado do Flamengo, e o River virou no finalzinho. O River ganhou de 4-3 aos 42 e aos 45, acabava o sonho da Mercosul pro Zagallo.
Vale lembrar que rolou uma novela para que Denilson, Edilson e Gamarra conseguissem estrear. Vamos ouvir matéria da Globo. Regra da FIFA, pagamento atrasado, aquele bolo, né? Dificuldade toda. Primeiro traz, depois vê como paga, depois vê como inscreve, depois vê se cabe, depois vê se tem regulamento para estrangeiro. Primeiro traz, né? Era uma zona, né? O Flamengo passou uns 25 anos pagando esse elenco dessa época aí. Vamos ouvir. Na Gávea, só Deus sabe quando os três vão jogar juntos. Gamarra, que está na seleção paraguaia, e Denilson, que já anda com sono, dependem de liberação da FIFA, do pagamento da dívida que o Flamengo tem com o Mallorca da Espanha e com o Sporting Lisboa de Portugal. Apenas 13 milhões de reais. No caso de Edilson, que está cansado de esperar, o Flamengo já pagou a primeira prestação ao Corinthians. 1.400.000 reais. Faltam só mais 9 parcelinhas iguais a essa. E quem vai estrear primeiro? Edilson. A minha batata tá passando. Dia 22, pela Copa América. Tá todo mundo treinando, ninguém vai estrear. O craque já está ensaiando. Ansiosos, como os jogadores, talvez até mais, estão os torcedores. Tem gente fazendo até promessa para ver Edilson, Denilson e Gamarra estrearem. Estreia, Edilson, pelo amor de Deus! Estreia, Denilson! Eu te amo, Edilson! É causa, né? O Regis Reis em causa, né, cara? O dia de trampo do cara ali. Aí depois não sabe porque não tem mais repórter no treino, né? Tem que abrir os treinos. Cara chato. Deixa eu ver esse sobe som aqui de mais. Eu tiro meu óculos e ponho uma lente de contato, pra ficar bonitinho. Eu prometo que se eles estrearem bem, eu nunca mais mato aula. Pô, o que tá fazendo agora aqui, então? Você é maluco? E é corta, minha mãe não pode ver, não. Causou, Regis Reis causou, e eu vou te mandar uma trivia agora, Pauleta. Essa dívida que o Regis Reis citou do Flamengo com o Mallorca era por causa de qual jogador? Aí essa é boa. Flamengo e Mallorca. Não vou pegar. Essa é difícil mesmo. Palhinha, cara. Palhinha? Palhinha. O Flamengo comprou o Palhinha do Mallorca em 98, mas não pagou. E não jogou. O Palhinha jogou. Se jogou muito pouco, né? Que passagem bem apagada do Palhinha. Eu só me recordo mesmo das fotos. Entre esses jogos da Mercosul, Pauleta, houve um empate contra o Fluminense no domingo. 1-1. Foram 72 mil pessoas ao Maracanã. Torcida do Flamengo mobilizada pela reação do time, né? E pelo empate que garantia a classificação tricolor. O jogo ficou marcado por esse. O Fluminense só precisava empatar para seguir lá em cima. Exato, e conseguiu o resultado que queria. E depois, 2 derrotas, né? Depois, empata aqui, sai da Mercosul e vem 2 derrotas. 3-0 para o Internacional do jovem Guto Ferreira, time de Fábio Rockenbach e Rodrigão. Que coisa, hein? E depois 2-1 para o Cruzeiro no Maracanã, uma virada, né? 2 gols do zagueiro Cris, o jovem zagueiro Cris, que o Corinthians acabara de liberar para o futebol mineiro, um bom time do Felipão, cuja linha de frente naquela noite teve Jackson, o moço de Codó, Sérgio Manuel, campeão pelo Botafogo 7-Up 95, Giovani, o primo, o subprimo do Wendel, né? Monstrinho, Copa do Brasil de 2000, e Ozeinha da Bahia, o artilheiro das tranças loucas. No fim, o Flamengo não estava lá no pé da tabela, mas também estava longe dos classificados, tanto que mesmo ganhando as 2 partidas finais, 4-1 num cambaleante Corinthians, se arrastando também na João Avelange, e 3-2 no Vitória, o Flamengo terminou só no 15º lugar. Baixo astral na Gávea, mais um campeonato brasileiro sem nenhum protagonismo, era a tônica daqueles tempos. O Flamengo com muita dificuldade de brigar lá em cima, naquela época, né, de playoffs, de Brasileirão, coisa e tal. A gente fez recentemente aqui, né, o Brasileiro 98, 99, e o Flamengo patinando também em 2000. Não foi um ano legal de Brasileirão. Vamos ouvir J. Júnior, cadê você? Um raro bom jogo do Alex com a camisa do Flamengo. 4-1 dentro do Pacaembu. O Alex deitou pra cima do Corinthians. Vamos ouvir. Flamengo. Olha o Petkovic. O lance é bom. A bola bateu. Sobrou pro Petkovic. Ele bateu pro gol. Gol!
Olha a jogada individual do Alex. Fez bem o lance. Petkovic tocou pro Alex. Gol! Como é que não dá certo um time Petkovic, Alex e Denilson? Difícil. O que você não sabe, Paulo, é que eu fui nesse jogo. Eu sei, é por isso que eu pus. Fernando Baiano. Era muito fã, foi o meu maior ídolo, né, de ver jogo mesmo, foi o Alex, e eu tinha o hábito de... Era fácil, né, ir no estádio, né? Era fácil. Era barato, era fácil, comprava na hora, decidia pouco antes, eu fui nesse jogo. Um beijo pro Sema, pro Gabriel, pro Tostão, família de corintianos, fui muito jogo com eles, e esse dia eu fui ver, por causa do Alex, Flamengo 4, Corinthians 1. Fora do campo, em 21 de novembro, Zagallo foi prestar depoimento para a famigerada CPI da CBF, da Nike. Falou grosso, tava puto da vida com aquilo. Como é que vocês me tiram de casa para falar sobre corrupção? Ele negou qualquer ingerência da Nike na escalação do Ronaldo na final da Copa, não explicou a história do número 1 da Brahma na formação tática do time, e em determinado momento a discussão ficou mais acalorada, gritada, e o Zagallo gosta de debates acalorados, né? O microfone do treinador teve que ser cortado, porque ele estava on fire. Isso foi em Brasília, né? Lá no quadrilátero ali, onde as decisões são tomadas e não tomadas a respeito do Brasilzão. Ele já começou lendo um trecho de uma matéria do Lance, em que Aldo Rebelo... Ei, Aldo Rebelo! Cadê você, Aldo Rebelo? Já estava estourando, hein, Aldão? Presidente da CPI na época, o Aldo dizia que Zagallo e Luxemburgo mandaram cartas a ele para que a CPI não fosse instaurada. O Aldo expôs... Meteu o louco. Meteu o louco, né? E o velho Lobo disse... A verdade no que está aqui? Interrogação. Zagallo negava a carta, Rebelo dizia que tinha recebido, e o treinador falou então: quero ver quem tem moral aqui dentro. Eu não sou desonesto! Exclamação. Zagallo bravo. O microfone então foi desligado. E o Eduardo Campos, então deputado federal, né, por Pernambuco, Eduardo Campos já falecido, disse: nós não vamos levar grito do Zagallo, nem de ninguém aqui dentro. Também ficou aquele rebu, né? O rebu de Brasília ali. Não tá na beira do campo para falar assim, para gritar desse jeito, tal. Foi assim que o Eduardo Campos devolveu. Acrescentou a deputada doutora Rosinha, né? Falou também que você não tá no campo de futebol. Isso aqui não é beira de campo. Foi uma zona. Depois o problema foi esclarecido. Em março de 1999, a CBF tinha enviado uma carta aos deputados e lá, sim, tinha declarações dos técnicos, ficou tudo esclarecido. O Zagallo não estava com as mãos sujas no caso da CPI CBF Nike. Outro assunto que gerou controvérsia é que o Zagallo tinha um contrato com a Nike durante a Copa de 98. E aí ele admitiu que tinha um vínculo, mas que estava tudo registrado no imposto de renda dele. A repercussão da história é porque, né, para as pessoas a dúvida era: se você tem um contrato com a Nike, ela tem um canal para pressionar a escalação do Ronaldo, isso aconteceu. O contrato do Zagallo com a Nike era de 20 de fevereiro de 97 até 1 de agosto de 98, pegava a Copa do Mundo, claro. E a empresa contou que era para o Zagallo usar as roupas da Nike, participar das campanhas, frequentar as clínicas de futebol da marca para crianças e jovens e tal. E aí veio o Edmundo e foi falar que um funcionário da Nike ficava assim na concentração da seleção brasileira na Copa da França, coisa que tinha sido negada pelo Zagallo. O Zagallo falava que não tinha ninguém da Nike no vestiário dele, não. Outra treta era: o Zagallo contou que só soube do problema médico do Ronaldo umas 3 horas depois, mas nos relatos da equipe médica, esse tempo era de coisa de meia hora, 40 minutos, e o Edmundo, em depoimento, disse que o Zagallo ficou sabendo rápido, em 10, 15 minutos saíram avisando todo mundo. Ou seja, tinha coisa de depoimento, de 2 versões, de disse-me-disse, e o Zagallo pé da vida com isso tudo. Para eu fechar esse momento política, momentos turbulentos da seleção, Luxemburgo tinha caído, Candinho tinha conseguido golear a Venezuela no início de outubro. Teve isso, 6-0. Levir Coupe era cotado, o Romário fazia lobby por Osvaldo Oliveira, o Romário pedia Osvaldinho na seleção,
uma zona. O Zagallo foi no programa Super Técnico, gostava de falar o Zagallo, programa comandado por Milton Neves, e disse que já tinha um técnico definido. Todo misterioso, Zagallo. Falou, já tem quem é, mas não vou falar. A pesquisa Datafolha de 15 de outubro de 2000, dias antes do Zagallo fechar com o Flamengo, portanto, colocava Zagallo como segundo mais citado pela torcida brasileira. Olha que loucura. 23% para Zagallo, 36% para o líder, para o Felipão, que depois seria o técnico ainda mais à frente lá na Copa do Mundo. Enquanto isso, CPI, que a gente acabou de citar, uma bagunça total, uma loucura. O Leão virou técnico da seleção dias antes do Zagallo virar técnico do Flamengo, ali mesmo em outubro, pouco antes desse depoimento do Zagallo na CPI. Ou seja, uma corrida louca para ver quem vai cuidar da seleção brasileira e o nosso personagem, o Zagallo, no meio disso tudo, mais pela questão da CPI do que, né, com chances reais de ser o escolhido da CBF. Vamos subir um som só para ter um pouquinho do Zagallo falando a CPI do futebol. Isso é 21 de novembro de 2000. Tem tudo no YouTube, né? Tem o longo debate do Zagallo presente lá, só para ilustrar um pouquinho o velho Lobo num ambiente de política. Vamos ouvir. Na convocação de jogadores e também na definição das seleções nossas, adversárias e locais de cada jogo. Essa foi uma declaração que eu assinei e está aqui assinado e eu confirmo. Certo. O que eu estava me debatendo, agora é a hora de eu falar, né? O que eu estava debatendo é o seguinte: ambos os treinadores escreveram cartas aos deputados federais, inclusive ao presidente deputado Aldo Rebelo, pedindo que a CPI não fosse instalada. Isso eu não escrevi. É totalmente diferente o que está a declaração daqui com o depoimento aqui. É totalmente diferente, gente. Ou eu estou errado? Eu não estou errado. Eu dei essa declaração daqui, eu confirmo. Essa carta aqui eu confirmo. Agora, essa daqui não. Essa daqui eu não pedi carta nenhuma para que não se instalasse a CPI. Jamais fiz isso. Cadê a carta aqui que eu pedi para não instalar a CPI? Era sobre essa carta aqui que eu estava falando, não sobre essa aqui que eu afirmei. Então era esse o Zagallo do fim de 2000, treinando um Flamengo claudicante, caótico. Tem até aquela passagem, né? A biografia do Alex conta que no meio de um treino o Zagallo foi surpreendido pela invasão de campo da Sandra de Sá, dançarinas e uma equipe de filmagem fazendo um videoclipe de uma música da Sandra de Sá, só que o Zagallo não avisaram o treinador. O Zagallo não foi avisado, ele simplesmente invadiu o campo no meio do treino. E aí você imagina, Edilson, Adriano, Denilson, esses caras rachando o bico. Aí acaba o treino, né? Você não tem mais como dar treino. Era esse o Zagallo que teve que meter um terno e uma gravata, ir pra Brasília e tudo mais. Passar a régua no ano de 2000 com um trecho da coluna do Tostão na Folha de São Paulo, em 25 de outubro. Abrindo aspas pro Tosta. Se existem tantos técnicos de futebol em atividade, e alguns medíocres, por que Zagallo, campeão do mundo como técnico em 70, em 58 e 62 como jogador e em 94 como coordenador, não estava num grande clube? A injustiça foi corrigida. Pense que os técnicos mais antigos e vencedores deveriam se transformar em coordenadores, gerentes, sei lá. Zagallo quer continuar como técnico e está certo. Deve fazer o que gosta e não o que outros, como eu, pensam. Zagallo tem boas chances de brilhar no Flamengo, porque é um bom técnico com mais virtudes que defeitos. Fecha aspas. Flamengo de 2001, virou o ano. A gente vai dar uma detalhada primeiro no elenco do Flamengo. Estamos na temporada 2001, termina João Avelange de 2000 de forma muito frustrante e vê o Vasco bater campeão já na virada do ano, depois que caiu o São Januário e a decisão contra o São Caetano foi pro Maracanã. Os goleiros, Júlio César, logo faria 22 anos, e Klemer, 11 anos mais velho. A zaga tem Juan, também novinho, na casa dos 22, Gamarra chegando aos 30, Fernando, jovem, 21 anos ali, de 20 para 21. O lateral esquerdo é outro jogador novo, o Cássio, de 21. À direita tem o Alessandro com 22, o Maurinho com 26, então é um elenco todo muito jovem. A turma do meio de campo, Leandro Ávila já tá trintão, Rocha, jovem, 22, Jorginho, 26,
Pet, 28, e Beto tá voltando da passagem do São Paulo ali também na flor da idade, com 26 anos. Ainda chegaria depois o Vampeta, a negociação que levou o atacante Reinaldo ao PSG mais à frente, mas o velho Vamp, sabemos, não deixou saudades lá na Gávea pelo Flamengo. Arigato Flamengo, arigato Flamengo, arigato Flamengo, arigato Flamengo. Nissan Shigoro Hidrate. O ataque do Flamengo tinha Edilson, o capeta, chegando aos 30 anos naquele 2001. Craque de bola. Me desculpa, a geração é o cacete. Craque. E Leandro Machado, de 25. Roma, jovem centroavante, 21 para 22 anos, complementando ali, uma opção de lado de campo, pro drible, pro mano a mano. Reinaldo, jogador mais forte, vigoroso, 21 anos. Jogando também, com a 8, né? Jogando com a número 8, inclusive. Ainda tá na primeira metade do ano, assim como o Adriano, né? Ele que era o mais garoto de todos. O Imperador tinha só 19, ele fez 19 em fevereiro de 2001, mas foi jogar na Inter de Milão já em agosto daquele mesmo ano. Denilson e Alex, tentativas do clube em 2000, encerraram o seu vínculo como um acordo, não deu certo, é melhor deixar pra lá no fim da temporada anterior, então o Flamengo chega assim pro ano. Pauleta. O ano começa em 17 de janeiro com uma chapuletada no Julite Coutinho, estreia no torneio Rio-São Paulo, Flamengo 0, Santos 3. Gols de David, de Rodrigão e de Robert. Eu vou cantar o Flamengo, você canta o vencedor, o Santos. O Zagallo escalou Klemer, Maurinho, Fernando, Juan, Bruno Carvalho, Leandro Ávila, Rocha, Beto, Iranildo. Não citei o Iranildo no roteiro aí no elenco, mas ele tenta voltar ali no começo do ano, acaba tendo uma passagem rápida. Roma e Reinaldo na frente, entraram Marco Antônio e Fabiano, técnico Zagallo. O Santos jogou com Fábio Costa, Michel, Pereira, André Luiz, Galvão e Léo, 3 zagueiros, né, com Michel e Léo nas alas, Cláudio Miro, Renatinho e Robert, Caio... Você não vai falar o cunha do Robert? Ah, segurei, né? Segurou. Você tá meio... mudado, hein? Eu acho meio mancado. Você tá mudado. Até o botão 50, 60, você falava o cunha do Robert. Na frente, Caio, Ribeiro e David Gaguinho. Já que eu não falei do Robert, eu falo do David Gaguinho, que era um senhor jogador. Entraram Paulo Almeida, Caico e Rodrigão, o técnico Geninho. Gol, 3-0 pro Santos, que cantou a música do Rick Martin. Go. É todo 3-0, tocava essa música. No Rio, David recebe com açúcar e faz Santos 1, Flamengo 0. Segundo tempo, Caico Cruz e Rodrigão recebe com merengue, Santos 2-0. Estava fácil, Robert domina, chuta e fecha o placar. Santos 3, Flamengo. Se você sabe quem é o editor de texto do Globo Esporte em janeiro de 2001, manda um e-mail aí para botão@gmail.com. Tem que agradecer mesmo, porque com merengue é coisa boa demais. Merengue é coisa boa demais. Começo do ano não foi nada bom, Leandro Amin? Não foi nada bom. Nos 9 primeiros jogos o Flamengo alternou, né? Derrota, vitória, e assim sucessivamente. Perdeu os jogos principais para Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Botafogo e ganhou os menores. Olaria, Americano, Volta Redonda e Bangu. Então, né? Você põe na balança aí, não tá legal. Aí veio o clássico contra o Vasco em 22 de fevereiro, deu Flamengo 1-0. Aí temos um jogo. Temos uma vitória, né? Seriona mesmo. Era a semifinal da Taça Guanabara, foco total depois de uma queda precoce no Rio-São Paulo. O Flamengo foi focado para esse jogo, ganhou. Gol do Beto, que colocou... Sem Alcunha. Sem Alcunha também. O Beto colocou o Flamengo na final, superando o time de Juninho Paulista, Euler e Romário. Final da Taça Guanabara, e se tem Zagallo de técnico do Flamengo, tem título da Taça Guanabara. Isso é 3 de março de 2001, e a Imperatriz Leopoldinense ganhou o Carnaval dias antes, com cana caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco. Quero ver descer o suco na pancada do Ganzá. 300 pontos, gabaritou, estourou os caracteres do caderninho, sobe o som, campeã do Carnaval 2001. Passa a regra dá pro santo.
Imperatriz chegou. Na Caiana. A cultura que o árabe propagou, apesar dos cruzados plantarem, a cana na Europa não vingou. Mais contas. Procede isso, Pauleta? A cana na Europa não vingou? Carece de fontes. Eu não bancaria. Eu não sei. A Europa é grande. Eu não sei. Eu nunca vi. Eu nunca vi um romeno chupar cana. Eu nunca vi. Não sei se tem barraca de caldo de cana na Bulgária, mas não sei se tem pastel também na Letônia. Mas enfim, falou, tá falado, né? Tá falado. E pesquisou pontos, onde? né? Pesquisou onde essa aí, né? Exato. É Barça, não tem Google. É Barça. É Barça. E se tomou gabarito dos jurados, então tá valendo. Isso aí é CDzinho da Editora Abril, letra C, cana, e vê onde é que pinga. Vamos pra final. É contra o Fluminense, Fla-Flu. Né? Temos um Fla-Flu. Olha o Flamengo aí. Júlio César, Maurinho, Juan, Gamarra, Cássio, Leandro, Jorginho, Beto e Rocha, Adriano e Roma. Entraram Alessandro e Reinaldo, Petkovic estava machucado, não jogou, e o Edilson estava com a seleção brasileira, não jogou. Técnico, o velho Lobo. Fluminense que falamos há pouco, porque tivemos um programa para Fernando Diniz, é o Fluminense de Murilo, Paulo César, Aguinaldo Liz, Regis, César e Marcão, Fabinho, Jorginho, Fernando Diniz, Aguinaldo, e aí eu quero ver... Faustino, Golas Levantadas, Tino, Asprilla. Entraram o Magno Alves, que era melhor que Asprilla. Magno Alves jogou mais com Asprilla. E entrou o Marco Brito, que era do nível do Aguinaldo. Técnico, Sir Valdir Espinosa. Jogo morno, jogo meio sem graça, só foi esquentar no segundo tempo. O Reinaldo abriu o placar de falta, não jogou o pet, ele falou, hoje eu pego. Hoje eu pego. O Marco Brito entrou pra empatar. Que não é o dos Titãs? Não é o dos Titãs. E aí o jogo foi pros pênaltis. O Magno Alves parou nas mãos do Júlio César e surgiu aquele lance maluco. O Cássio bateu forte, o Murilo pegou, a bola subiu, pingou e com efeito foi pra dentro do gol. O Beto fez o último pra garantir o título. Vamos ouvir o Luiz Roberto do pênalti do Cássio em diante. Que pênalti louco, né? Que coisa maluca. Deu Flamengo, deu Zagallo. Agora será a vez do lateral esquerdo, Cássio. O vídeo é do Flamengo, por isso que já tá tocando o hino, né? Não é que, ó, não se engane. Não se engane. A preocupação do Zagallo. Cássio pode fazer o quarto gol do Flamengo na quarta cobrança. Autorizado, vai o Cássio pra bola. Impressionante. Que loucura de gol. O efeito que estava na frente voltou e foi pro fundo do gol. O Zagallo contou depois, Pauleta, amigo e amiga, que na hora dos pênaltis ele precisou pedir a sua medalhinha de Santo Antônio com seus familiares nas tribunas. Eu tinha esquecido de descer com a medalha. Ah, porra. Aí não dá. Não pode, né? Aí não dá. Parece que quando ele pegou, a bola bateu no Murilo e pegou o efeito pra entrar. Pois é, né, cara? A fé é um bagulho louco. Terminada a final, a torcida flamenguista saiu do Maracanã e foi direto pro desfile das campeãs na Sapucaí. Não toda, né? Não toda, até porque não caberia na Sapucaí. Mas a torcida do Flamengo foi festejar e bebeu a vitória, a Taça Guanabara, num fim de carnaval apoteótico. Isso eu tirei da reportagem do Globo, que relatou que torcedores do Fluminense, com ingresso para Sapucaí, deixaram quieto. Porque saíram tão puto da final que deixaram quieto. Escreveu Fernando Calazans. Ele. Bom texto, o Calazans, no Globo. A fé do Zagallo. Não duvidem da estrela de Zagallo, porque é estrela de primeira grandeza. Às vezes, imaginam que ela tá perdendo brilho, mas é falsa impressão. Se examinarmos com cuidado a escalação do Flamengo, homem a homem, vamos concluir que é preciso ter estrela, além de competência, para fazer desse time o campeão da Taça Guanabara. Nos pênaltis, é verdade, mas campeão, Calazans reconhecendo o brilho de Zagallo nessa conquista. Na Taça Rio, o Vasco fez uma campanha invicta,
Para quem é mais jovem, para quem não se ligou muito no Campeonato Carioca dessa época, Taça Guanabara, Taça Rio. Os dois campeões fazem a final. Então o Flamengo já estava na final. O Vasco fez campanha invicta. 8 vitórias, 3 empates. E aqui, com o formato de pontos corridos, né, sem essa semifinal e a final que a gente viu o Flamengo na Taça Guanabara levar, o Flamengo ficou em segundo, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 2 vacilos, né, contra Americano e contra América. Na sequência, tiraram o Flamengo ali, deram ao Vasco a oportunidade de ficar na liderança. E ao ganhar a Taça Rio, a gente tem a final do estadual definida. De um lado, o Flamengo e de um outro lado, o Vasco. O Vasco do lado direito das tribunas, o Flamengo do lado esquerdo das tribunas. Primeiro de jogo é 20 de maio de 2001, estádio do Maracanã. O Flamengo tá mexido em relação a esse último que a gente cantou, da final da Taça Guanabara. Júlio César segue tendo Gamarra, Juan e Cássio na defesa, mas o lateral direito agora é Alessandro. O meio, Leandro Ávila, Rocha, Beto e Pet. E à frente tem Edilson e Reinaldo. É o time ideal. É o time ideal do Zagallo. Com Edilson e com Pet, à frente é Pet, Edilson e Reinaldo. É assim que ele escalou. O Vasco só tem figurão. Elton, Maricá, Jéder, Alexandre Torres e Jorginho Paulista, Fabiano Heller, Paulo Miranda, Pedrinho e Juninho, Euler e Viola. O Joel Santana colocou ainda o Nasa, o Jorginho Tetra e o atacante Dedé. Romário estava machucado, não foi para o jogo. Um jogo que inclusive começou às 3 da tarde, porque a gente tinha no Brasil de 2001, Brasil de Fernando Henrique Cardoso, um racionamento de energia. Então começa mais cedo para não ter que acender a iluminação toda do estádio. O árbitro era sorteado 2 horas antes do jogo. Coisas incríveis, né, da nossa bola. Quem deu a sorte para pegar o cachê, mas o azar de pegar a bucha, foi o Reinaldo Ribas, um juiz mediano. Ele venceu no sorteio Léo Feldman regular e o Biraci Damasio. Sem nota. Mediano, Reinaldo. Pet abriu o placar aos 14 do primeiro tempo, Viola empatou de pênalti, depois foi expulso, Juninho virou pro Vasco aos 43, Vasco 2-1, e por ser campeão da Copa Rio, o Vasco tinha uma vantagem de empate ali na soma dos resultados, podia perder por 1 gol, vantagem zaça do Vasco meter 2-1 no primeiro jogo. E pra volta, um domingo depois, a crise. O Flamengo tinha caído pro Curitiba na Copa do Brasil, o que abalou um pouco a confiança para buscar o 4º tricampeonato de sua história. O Beto chegou a dizer que o Pet estava desmotivado, o Reinaldo reclamou do Edilson, os muros da Gávea amanheceram pichados na sexta-feira, inclusive com um lamentável, um muito triste mesmo, morte aos sérvios. Chegaram a escrever pro Petkovic, claro. A diretoria deixou vazar a informação de que Gamarra, Edilson e Reinaldo deviam ser vendidos na janela do meio do ano. A situação financeira toda cagada com a falência da parceira ISL. E o papo sobre o Zagallo era bem direto na imprensa. Se não ganhar o Carioca, vai cair. Se não ganhar o Carioca, não vão deixar o Zagallo pro brasileiro. Não tem porquê. Gamarra, machucado, seria substituído pelo Fernando. E dessa vez, o Léo Feldman foi o sorteado, o Biraci Damasio de novo. Perdeu de novo. Acordou à toa, almoçou leve, porque vai que eu vou, vai que sou eu. O cara perdeu os 2 sorteios, não apitou porcaria nenhuma. O Biraci que até hoje fala que a falta do Petkovic, ele não teria apitado. Ele não teria apitado. Né? Portanto, a história muda quando ele perde o sorteio. E diz também que os caras não iam deixar o Léo Feldman de fora de novo, né? Porque ele já sabia que no segundo ali ele tava fora, era 2 bolinhas escrito LF. Léo Feldman, LF. O Viola conseguiu um efeito suspensivo. A coisa mais fácil do mundo, né? Você liga lá e fala, vou jogar, vai jogar. Vai contar, eu queria contar isso pra um grego uma vez, chegar em Atenas e falar, mano, tem um bagulho chamado efeito suspensivo. O Viola jogou. Quem deitou o cabelo, no entanto, foi o Edilson. Do outro lado, o Capetinha jogou muito. Ele marcou aos 21, 1-0 pro Flamengo. O Juninho empatou aos 40 e o Capetinha botou o Flamengo de novo na frente aos 8 do segundo tempo. 2-1. Tá ganhando o Flamengo, mas o resultado é insuficiente. Tá dando Vasco campeão e o Flamengo ganhando o jogo. Se fosse uma aposta esportiva, se estivesse na KTO, você aposta no Flamengo para ganhar o jogo e no Vasco para ganhar o título. Aí você ganharia nas 2 frentes. Ou você, se for mais ligeiro, aposta num pet marca. Num pet marca. Você também poderia ter feito isso. E aí você ia estourar a boca do balão, porque aos 43 do segundo tempo sai o gol eterno de Petkovic. Flamengo 3-1.
ele gritou Sérvia, Sérvia, Sérvia. Foi isso que ele gritou? Os relatos disseram isso. Caralho. Eu não lembrava disso na imagem, mas o relato do jornal O Globo diz isso. Eu gostei que ele ganhou 20 dias de folga. O Pet não é fácil, né? Fiz essa porra. Vou dar o Vazari. 20 dias. A gente agora vai subir o nível, hein? José Carlos Araújo narra o gol do Pet na Rádio Globo e você já cola com o Luiz Penido narrando o gol do Pet na Rádio Tupi. 50, é o finalzinho do jogo. De quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Com 2-1 para o Flamengo, a festa é do Vasco. Um gol do Flamengo. A festa será domingão, galera. Preparado o Pet para a cobrança de falta. A barreira vai caminhando. O árbitro Léo Feld motoriza. Caminha Pet, apontou, atirou, entrou. Gol! Petkovic de falta, lá no ângulo esquerdo, botou a barreira, andava e ele faz esse Maracanã explodir. Pet aos 43, lá na gaveta, lá no ângulo, marcando o terceiro. 50, é o finalzinho do jogo. De quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Com 2-1 para o momento é o seguinte, se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho, se levar o gol não tem tempo de reação. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Olha, o Flamengo treinou muitas cobranças de falta. Treinou. O Pet ficava horas. Faltando 2 para acabar, Petkovic na falta, prepara. Atenção, Pet pra bola, bateu, guardou, campeão assim! Bancou, hein? Bancou. Do Flamengo! Na hora de acabar o gol do Tri! Pet! Pro Tri na hora de acabar do Mengão! Aí, se você me permite uma breve digressão, Paulo Júnior, o eterno embate, a gente vai morrer debatendo semana sim, semana não, mês sim, mês não, a coisa do ganhou, mas jogou bem, perdeu, mas jogou bem, perdeu jogando mal, isso vale, isso não vale, vale mais, vale menos, é resultadista, é romântico. Cara, o jeito importa no futebol, porque a depender do jeito como as coisas acontecem, os jogos ficam maiores do que suas circunstâncias, né? Esse título do Flamengo, ele é maior do que um campeonato carioca, ele é maior do que um tricampeonato carioca, ele é o gol do Pet e as suas circunstâncias e o seu contexto específico. Então, você vai perguntar para um flamenguista que viveu esse dia, que era moleque, que era jovem, que era adulto, que estava no estádio ou não, que estava espalhado pelo Brasil, esse é um jogo que ele é mais especial na memória do que... porque é aquela história, né? Senão, a gente vai sempre achar que um gol numa final de Libertadores vai ser mais gritado do que um gol numa quartas de final de Libertadores. Só que às vezes o gol das quartas de final de Libertadores tem o seu contexto, a sua história, e você não consegue colocar numa régua, né, cartesiana as emoções. A emoção desse gol é um mundo à parte, é um mundo inalcançável para quem não viveu, para quem não é flamenguista e não se emocionou, e um tipo de lance, um tipo de gol, um tipo de título que é maior do que o jogo, é maior do que o campeonato, é maior até do que aquilo que a gente entende a gente entende como por campeonato regional, estadual, que na época ainda era muito forte, estava começando a perder força. Talvez tenha sido o último campeonato carioca realmente de estourar a boca do balão. E espetacular, né? Realmente espetacular. Assino em gênero, número e grau. Vale lembrar que a relação do Pet com o Flamengo não era nada suave. Ele era muito querido pelos torcedores pelo talento, claro, ninguém era louco de achar que o Pet não era bom de bola. E os gols nos títulos cariocas, né? Ele tinha feito gol em 2000, fez esse gol em 2001, colocavam ele num lugar especial, mas ele tinha desafetos internamente. O Zagallo chegou a dizer, tem dia que ele tá bem, brinca, tem dia que ele passa reto, não fala com ninguém. O salário dele era alto, uns 300 mil reais, isso gerava ciúmes no elenco. Vários colegas chegaram a relatar que não gostavam da postura do Pet nos jogos. Uma reportagem depois avançando, vasculhando ali o acervo do Globo, já no Brasileirão, contou que ele vivia isolado no vestiário,
que o clube tinha dificuldade até para achar companheiro de quarto pro Pet em viagem durante o Brasileirão. E lá no final do ano, a gente vai chegar lá daqui a pouco, outra coisa pegou muito mal. Quando o Flamengo estava lá embaixo, ele chegou a dizer: rebaixamento não é humilhação. E isso deixou os dirigentes do Flamengo revoltados, o Flamengo com medo danado da Série B, e o Pet fazia parecer que não estava ligando muito. A gente vai ouvir o Pet no Charla Podcast, ele fala do gol histórico, do clima, lembra que estavam devendo 8 meses de salário para ele, que não pagaram quando prometeram, tal, e vai ter o Zagallo no fim da história, porque o Zagallo banca o Pet pro jogo. Não quis jogar, fui obrigado a jogar pelo meu amigo Wilson, era meu avô, carregou, encheu minha cara de cerveja e me botou no carro e levou na concentração. Cheguei lá... Encheu sua cara de cerveja? Cheguei lá e entrei lá, vi os traíras lá, os do clube, sentado na mesa, lá toda a diretoria, sentei na outra mesa, rapidinho, só tô falando. Aí perguntaram se quero jantar, digo lógico, por isso vim no restaurante. E assim, Quimel era na época um supervisor? Quimel. Gerente de futebol. Posso sentar? Digo, você pode, os traíras não. Aí fala, não fala assim. Digo, pô, tô nem aí. Quer jantar? Digo, claro, isso vem restaurante. Quer tomar um suco? Eu não quero cerveja. Pô, cerveja, digo, vai mudar alguma coisa? Uma mais? Não, tem razão, não vai mudar. Jantei lá, cerveja, uma saideira, tomei, não falei nada com ninguém, subi pro quarto. Logicamente já. Bode expiatória e tudo isso porque mentira, não me pagaram, né? O Flamengo te devia. Não, devia 8 meses. 8 meses. Em primeiro jogo a gente jogou, perdeu. Isso. Primeiro jogo, 2-1, eu fiz o gol. E prometeram pagar o salário. No segundo. E na terça-feira pagaram o salário para todo mundo, menos para mim. E aí perguntei eu. Não, para você vamos pagar 2. Porque te devemos 8. Para outros devemos 3 meses, pagamos 1, para você vamos pagar 2. Era para ter pago 3, se usar essa lógica, mas bom, fiquei feliz. Primeira vez uma gentileza. Uma lógica, né? Bom, situação. Mas pagaram na quinta, não pagaram. Sexta não pagaram e falaram, semana que vem. Falou o Pet pro podcast Charla e jogou o Flamengo, campeão carioca, a Copa dos Campeões. A Libertadores estava em expansão e a CBF organizou em 2000, para dar mais vaga para a Libertadores, a Copa dos Campeões. Um torneio com os campeões regionais, né, valendo um lugar na competição do ano seguinte. Era um campeonato classificatório. Em 2001, na sua segunda edição, para começar em junho, com final no início de julho, uma coisa de 20 dias ali de competição, 9 clubes. Campeões do Rio, São Paulo, Centro-Oeste, Norte, campeões e vice do Nordeste e Sul Minas, e os campeões paulista e carioca. Era um mata-mata, todo espalhado pelo Nordeste, um desbunde, né? As férias escolares no meio do ano. Eu realmente tenho ótimas memórias dessa competição. Eu também. E o mais maluco, né? Ida e volta com campo neutro. Eram 2 jogos, mas não era lá e cá, não era minha casa e sua casa. Talvez o único torneio da história com ida e volta em campo neutro, coisas que hoje é uma loucura da gente lembrar. O Flamengo fez 4-2 no Bahia, no Almeidão, na Paraíba, depois perdeu no Rei Pelé em Maceió, mas passou. Aí empatou 0-0 com o Cruzeiro em Maceió, mas no jogo 2 fez 3-0 jogando no Almeidão. As finais seriam contra o São Paulo, de novo essa dobradinha. Um jogo na capital da Paraíba, um jogo na capital alagoana. E foram 2 puta jogos, viu, Pauleta? Inclusive estavam em campo 2 jogadores da seleção brasileira que correram para a Colômbia, se juntaram ao elenco da Copa América e não marcaram história naquela edição, é bem verdade. A segunda final foi no dia 11 de julho e o Brasil, de Belete e Juan, perdeu para o México no dia 12, né? Em Cali, gol do Borghetti, que cabeceio lindo do Borghetti no comecinho do jogo. Craque de cabeça. Aquele Brasil do Felipão tava muito mal, né? Tava feinho, não tava com pinta de penta, não. Perdeu para Honduras, inclusive, poucos dias depois, se arrastando. Eu tava em Mongaguá
nesse dia com o Gabri, com o Sema, jogando Winning Eleven. A minha seleção de Camarões era imbatível. E a qualidade da água do mar naqueles dias? Média. Regular. Vale lembrar também que São Paulo e Flamengo não estavam nas cabeças da Libertadores, né? Era importante demais. Essa vaga, o tricolor bicampeão do mundo 92-93, vivia uns anos de ausência na maior competição continental, tal qual o rubro-negro, né? Acabamos de falar que não emplacava um grande Brasileirão fazia um tempo. No caminho, eles viram o Grêmio ser campeão em 95, Cruzeiro em 97, Vasco em 98, Palmeiras em 99, ou seja, São Paulo e Flamengo, 2 campeões do mundo, precisavam logo voltar a jogar Libertadores. Na primeira partida, um insano 5-3 para o Flamengo. Edilson abriu o placar, Luiz Fabiano empatou. Reinaldo e Beto ampliaram antes mesmo do intervalo. Edilson fez 4-1 para o Flamengo. Rogério Pinheiro, Luiz Fabiano diminuíram o placar, ficou 4-3. O jogo pendurado, será que tem um empate? Só que o Rogério, que marcou a favor, também marcou contra, e aí o jogo ficou 5-3, placar final. O Kleber Machado vai cantar as escalações, a gente vai pular de gol em gol aqui, foram bastante, hein? Júlio César é o goleiro do Flamengo, número 1. Na defesa, Alessandro 2, o Juan 3, o número 4 é Gamarra e o número 6, Cássio. O Beto, que chega forte no ataque, tem a camisa 7, e o Petkovic, o organizador do time, com a camisa 10. Do Rogério Ceni, que está aí no gol e como capitão do time do São Paulo, número 1. A defesa do São Paulo tem Belete, número 2. O número 3 é Rogério Pinheiro. Número 4, Jean. Número 6, Gustavo Neri. O número 7 é o Fábio Simplício, que vem jogando muito bem a Copa dos Campeões. E com a camisa 10, o Souza, novamente titular do São Paulo. Na frente, Luiz Fabiano, o artilheiro da Copa, número 11. E França, número 9. O árbitro do jogo, vem do Distrito Federal, é Luciano Almeida. Olha o Flamengo chegando, bola com o Reinaldo, saiu o Rogério Ceni, Reinaldo driblou, o Edilson tá no meio, ele tocou pro Edilson, olha o gol! Gol! Edilson do Flamengo! Sempre aparece bem nos jogos de decisão e faz gols. Olha o São Paulo chegando. Agora a posição é boa do Gustavo Neri. Tem pelo meio o Luiz Fabiano, cruzou para o Luiz Fabiano. Gol! Luiz Fabiano do São Paulo! O lançamento para o Gustavo. Ele vem. Olha o espaço. O espaço que o Beto aproveita, joga na direita para o Reinaldo. O ataque do Flamengo se movimenta. Grande bola do Reinaldo para o Beto, ficou na cara do gol! Beto do Flamengo! Jogo de volta, Pauleta. Uma volta que não é volta, mas um segundo jogo, uma finalíssima, digamos assim. Noite de quarta-feira, eu estava em São José dos Campos num frio do cacete. Júlio César, Alessandro, Juan, Gamarra e Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto e Pet, Reinaldo e Edilson. O Zagallo ainda botou o Jorginho e botou o Fábio Augusto. Torço pro Palmeiras, né, Paulo? Nesse dia, ou na véspera desse dia dessa final, o Palmeiras anunciou o Léo Moura. Léo Moura. Se a minha memória, que essa frase é horrível, né? Se a minha memória não falha. Se falhar também, não tem backup. Né? Dane-se, né? Júlio César, Alessandro. Não, cantei o Flamengo. Ah, você cantou o Flamengo. Verdade, eu tô aqui embaixo já. Rogério Ceni, Belete, Rogério Pinheiro, Jean e Gustavo Neri. Alexandre L. Rottweiler, Fábio Simplício, Carlos Miguel e Kaká, o que poderia ser uma dupla de meias, Kaká e Kaká. França e Luiz Fabiano. O Nelsinho Batista ainda colocou o Fabiano, o genro, e o Júlio Baptista ao longo da partida. Em campo, 9 jogadores que disputaram Copa do Mundo. Isso em 2001 não é pouca coisa. Já não é pouca coisa em 91, em 93. Agora em 2001, com o êxodo grande de jogadores, partida muito grande, Flamengo e São Paulo fizeram. Kaká marcou, Juan empatou, Pet virou e França botou fogo no jogo, marcando 2 vezes. O França fez aos 20 e aos 43 do segundo tempo. O São Paulo fez 3-2, placar insuficiente, tinha perdido por 2 gols no primeiro jogo. Flamengo campeão de novo, a última volta olímpica do velho Lobo com boné de treinador, mas com reclamação.
Amanhã quero ver na conta, disse o Zagallo, porque estava todo mundo com salário atrasado. O Zagallo seguiu. Já não recebo há 4 ou 5 meses. Um clube como o Flamengo não pode ser assim, tá tudo errado. Mas confio que a diretoria vai resolver. Foi tudo muito difícil, o que deixa essa conquista ainda mais extraordinária. Depois do jogo, quase 2 da manhã, ele pintou no Rei do Caldinho, em Maceió, para cumprir uma promessa para o seu primo. Ele ia servir caldinho no quiosque do primo dele, o Lula, em caso de título. E aí diz o Zagallo: existem apenas 4 pessoas com o sobrenome Lobo Zagallo no mundo. Eu, minha mãe, minha irmã e o treinador. Né? Tá explicando aí o primo do Zagallo. Nem sei ao certo o grau do parentesco, porque meu pai, que era Zagallo, casou com minha mãe, que era Lobo, e a mãe dele, Lobo, também casou com Zagallo. Entre primos deu meio nisso. Essa é a explicação do Lula. Isso aqui é uma loucura. Essa é a explicação do nosso querido Lula Lobo Zagallo, a reportagem do jornal O Globo. Mas o velho Lobo Zagallo, o que importa, o grandão, o tetra, ele foi lá e serviu o caldinho. Tem a foto, né? Botou na bandeja o caldinho e levou pra galera. Tem uma foto assim, embora em Maceió tem uns 5 ou 6 estabelecimentos chamados o Rei do Caldinho. Então eu não sei exatamente em qual era, né? Se era no da Jatiuca, no do Jacintinho, mas enfim. Vamos ouvir? Vamos ouvir o gol? O gol absurdo do Pet. Pouco depois dele fazer o gol absurdo na final do Carioca, ele faz um tão sinistro quanto contra Rogério Ceni no Rei Pelé. Um estádio bem louco, viu, Paulo? Você deveria conhecer. Você tem o círculo que marca a distância da barreira. A barreira está bem distante. Acabou, né? O círculo da barreira. Bate o Petkovic, bate a falta! Que golaço, hein? Que golaço. Petkovic do Flamengo! E o hino na vinhetinha. Seja na terra, seja no mar, vencer. Mesmo com as 2 taças, o Brasileirão do Flamengo é melancólico. É time tão turbulento, né? As coisas com salário atrasado, e jogador que vem, que vai, e folga, e é um desmando tão grande, é uma coisa tão caótica que não dá pra você ter 12 meses de bom futebol. 3 bons campeonatos seguidos, né? Então, o Flamengo conseguiu as taças, beleza, mas o Brasileirão foi melancólico. O Zagallo pediria demissão em 16 de novembro, dando fim à sua Last Dance, faltando 3 rodadas para terminar a primeira fase, que tinha 27 jogos. O Flamengo tinha só 23 pontos em 24 partidas, estava abrindo a zona de rebaixamento no 25º lugar, portanto, o Zagallo saiu para que alguém pegasse o time na reta final e tentasse tirar o Flamengo da degola. Antes, em agosto, o Zagallo completou 70 anos e no especial do Globo ele repassou a vida. Melhor goleiro, Barbosa. Melhor amigo, Chirol, preparador físico de 70. Melhor dirigente, João Avelange. Ei, Zagallo, time do coração. Eu torcia pro América quando garoto, depois fui pra Flamengo e Botafogo profissionalmente. Os 3 fazem parte da minha vida. Vamos ouvir Zagallo no Esporte Interativo, no programa do Galinho Zico, falando da vaidade nesse elenco, da treta entre Edilson e Pet, de como era difícil administrar esse último vestiário que ele comandou. Falei junto com os dois primeiro. Depois formei o grupo todo. Digo, olha, se não tem amizade um com o outro, agora, dentro de campo, é diferente. Se quer sair, não quer falar, não gosta, tudo bem. Agora, dentro de campo, tem que dar a bola um para o outro e não pode ser diferente. Senão as coisas não vão caminhar. E eu quero ser campeão aqui. Lá dentro do próprio Maracanã, do próprio Flamengo isso. Até os jogadores depois fizeram uma reunião, só eles. Digo isso, fala aí à vontade, não tem problema. Mas eu teve esse problema, é uma questão de vaidade. Um queria ser melhor do que o outro, pô.
É porque é difícil você... Difícil, pô. Sabe, no fora do campo não precisa. E vários times tiveram jogadores que às vezes não se falavam, não tinham um relacionamento. Mas chegar dentro do campo, era todo mundo junto. Você todo vê mundo só. Dando... Esse negócio de não dar bola pro outro e claro, tal. mas eles chegavam a não passar a bola um pro outro no campo? Chegavam. A coincidência desse jogo contra o Vasco. Veja só. O Pet fez o terceiro. E quando o Vasco empatou a 1 minuto do primeiro tempo, 1-1, nós fomos para o vestiário, aquele papo de tirar aquela nhanha, né? A nhanha. Conversamos, para puxar a moral lá para cima. 6 minutos de jogo, 6 minutos, o Pet deu um passe pro Edilson fazer o gol de cabeça. O segundo gol, né? O segundo gol. 6 minutos de pouco. Eu falei, até os 15 a gente tem que... Vamos pro campo, né? Para falar sobre a demissão em si. O Zagallo foi quem pediu as contas. Ele contou que o presidente, o famigerado Edmundo dos Santos Silva, já tinha o convencido a ficar dias antes, mas que depois ele decidiu ir embora. Abrindo aspas pro Zagallo, achei que era o momento de dar oportunidade a outra pessoa, de vir alguém que possa até dar uma arrancada nesses 3 jogos finais. A minha carreira de treinador está encerrada. Ele colocou ali ponto final à sua carreira. Continuou, saio do Flamengo de cabeça erguida, digno e de moral elevada. Quer melhor do que isso? Fecha aspas. Ele já tinha dito na insistência do presidente que pararia em dezembro de toda forma. Então parou só um pouco antes, não quis fazer essas 3 partidas finais. Nesse meio tempo, o preparador físico Toninho Oliveira, o famoso Camarão, foi demitido a pedido do velho Lobo. O time vinha andando em campo nos jogos à tarde, dizia o Zagallo. E tinha muitos jogos à tarde por causa do racionamento de energia. E por causa da profissão desses caras também, né? Ou você joga à tarde ou você joga à noite. Exatamente. No campeonato, o Flamengo não venceu nas primeiras 4 rodadas, inclusive tomou 4-0 do Furacão. Um jogo marcante já na rodada 16 é a derrota por 5-1 para o Vasco, né? O jogo dos 3 gols do Romário. Antes de sair, o Zagallo perdeu 2 vezes para o São Paulo, 2-0 da Portuguesa no Rio de Janeiro, o Flamengo também tomou, 2 gols do jovem Ricardo Oliveira, inclusive, né, pela Portuguesa, tomou 3-1 do São Paulo com 2 gols do Luiz Fabiano e 1 do França, ou seja, foi para São Paulo e tomou 2 cocos também. Vamos ouvir o 5-1, um pouquinho do 5-1? Zagallo triste no fim com a goleada, hein? Vamos ouvir. Romário, gol, 3-1. Na comemoração, é como se ele dissesse: Onde estão as vaias? O Euler deitou, hein? Mas tem mais. Baixinho abusado faz gol de cabeça. 6 gols em 2 partidas. E olha que ele diz que não está em forma, não. Eu ainda estou sentindo ainda um pouco o joelho, todo final de jogo ele me incomoda, mas me incomoda em termos, né? Espero que se incomodar sempre assim, eu continuar metendo gol, tá bom. Euler, o melhor em campo, merecia e fez. Torcidas organizadas do Flamengo brigam. Têm em comum a estupidez. Saíram mais cedo e não viram o gol de Bruno Carvalho. Perderam. O golzinho de honra do Flamengo. Vasco 5-1. Há muito tempo que eu não tenho assim na minha imagem, eu dirigindo o time, levar 5 gols, né? Então eu acho que a gente tem que chegar, observar e falar algumas coisas que aconteceram, mas isso é assunto meu com os jogadores, a responsabilidade é minha. Não gostei, evidente, nem poderia ter gostado do que ocorreu. Não pediram para ele jogar? Aqueles que vai o baixinho. E do clamor dessa massa, procissão. Flamengo maravilhoso com Luiz Airão pra gente fazer uma reta final aqui da última dança do Flamengo, tentando melhorar, porque depois de tomar 5-1 do Vasco, subiu um pouco o astral, né? Eu tive que subir um Luiz Airão aqui pra dar uma
Bom demais. O time despencou, então, depois daquele primeiro semestre que se salvou com os títulos. Em setembro, Zagallo tirou o Pet do time e cobrou. Ele sempre deixou a desejar na questão tática, mas desequilibrava na frente. Agora não vem mais fazendo isso. Para jogar com ele sem marcar e correndo pouco, tem que desequilibrar. E aí o gringo ficou puto. Fizeram uma reunião secreta, uma conspiração contra mim e tal. Também pegou mal a festa de aniversário do Pet, porque o Zagallo acusou o elenco de que sair à noite estava prejudicando o time nos compromissos seguintes. Momento de baixaria total na rotina do clube. Semanas depois, o Beto falou também, tem jogador aqui achando que sabe muito de futebol, quando estiverem no fundo do poço vão chamar a gente. Enfim, uma clara divisão no grupo, bagunça, disse-me-disse diário, caos total no Flamengo. No fim, o time se salvou do rebaixamento, né? Das 3 partidas finais, ganhou 2. Ganhou do Inter 1-0, um gol salvador do jovem Felipe Melo, e do Palmeiras no jogo derradeiro, gols de Juan e Roma, 2-0 pro Flamengo em Juiz de Fora. Onde foi esse jogo, gente? Acho que o jogo não foi no Rio de Janeiro, não. Foi suficiente para chegar aos 29 pontos e ficar na frente do Santa Cruz. Este sim, rebaixado com 27. O time pernambucano ganhou na última rodada do Guarani, teria escapado se o Flamengo não ganhasse do Palmeiras. Então, que vitória salvadora essa do Flamengo contra o Palmeiras. Na Copa Mercosul, o time até ia bem, ali naquelas semanas finais de Brasileirão, já sem o Zagallo, conseguiu eliminar o Grêmio nos pênaltis, no Olímpico, antes de perder o título para o San Lorenzo. Aquela final que ficou para janeiro por conta dos problemas na Argentina, o país em protestos, o país pegando fogo. O jogo foi só para o ano seguinte. Um novo empate levou às penalidades. O Flamengo errou com Juan, Cássio e Roma. O San Lorenzo de Romagnoli, time comandado por Manuel Pellegrini, saía com o título no Nuevo Gasômetro. San Lorenzo campeão para cima do Flamengo. E o Zagallo, então, pra gente fechar aqui na despedida do velho Lobo, ele disse o seguinte sobre o fim da linha: não manche em nada a minha carreira no futebol, é um pingo d'água num oceano. Ele queria dizer que aquela campanha ruim no Brasileirão não ia deixar o final dele numa página ruim, né? Foram 78 jogos nessa passagem pelo Flamengo, 37 vitórias, 12 empates, 29 derrotas. Perdeu bastante, né? O Zagallo. As chances de queda no dia da saída eram, pelas contas ali especializadas em rebaixamento, de 61%. Então o Flamengo, claro, chance real de cair. O Zico defendeu o Zagallo, o Júnior cornetou o Zagallo, disse o seguinte: significa que o comandante abandonou o navio antes do naufrágio, deixou o barco à deriva, o que não condiz com um treinador como ele. No fim deu tudo certo, né? Você acabou de falar. Nas rodadas finais, as 2 vitórias salvaram o Flamengo. O velho Lobo voltaria ao futebol no início de 2003, né? O Parreira foi treinar a seleção, aceitou o convite da CBF, ele foi vice-campeão brasileiro pelo Corinthians, teve um ótimo ano ali, né? E o Zagallo foi figura importante para convencê-lo, né, a voltar para o cargo. Abre aspas. Nossa família nos perguntou se éramos loucos de voltar para a seleção. Falei para eles que sim, era. Mentira. Falei para eles que tinha me despedido do cargo de técnico e que minha mulher vai ter que me engolir como coordenador. Desculpinha, Zagallo, que papinho. Ele comentou, Zagallo, que era o mais feliz ali na apresentação, né, do novo velho time ali. Ele ficou muito emocionado naquela ocasião. O Zagallo tinha 71 anos, se reaproximou da bola naquele momento, quando em outubro de 2002 ele foi à Espanha receber um prêmio que a seleção o ofertou. Naquele embalo, ele foi o técnico da seleção, como homenagem, em 20 de novembro de 2002. Esse é um jogo bem escuro, obscuro, né? Pouca gente lembra que o Zagallo foi técnico por um jogo. Pós-Felipão, um jogo homenagem. Ele foi um técnico, uma homenagem a ele, um amistoso em Seul, uma festa depois do Penta. O Zagallo foi o treinador e você vai cantar como ele escalou nesse jogo festivo a seleção brasileira. O último 11 de Zagallo: Dida, Cafu, Lúcio, Edmilson e Roberto Carlos, acabou com os 3 zagueiros. Gilberto Silva, Kleberson, Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho, Amoroso e Ronaldo. Entrou o Belete, o Brasil ganhou de 3-2 de virada, 2 de Ronaldo e 1 de Ronaldinho de pênalti aos 48 do segundo tempo. E aí eu te pergunto, foi pênalti? 48 do segundo tempo, Brasil e Coreia, homenagem ao Zagallo. A Coreia trocou 8 jogadores, amistoso, né? Botou os caras. O Zagallo trocou 1.
botou o Belletti no finalzinho com a camisa 13 e só. Que coisa, né? Eu não vou. Com certeza, isso dá pra falar. Ele pôs a camisa, ele não pôs o último amistoso da história da seleção que só troca um cara. Com certeza. Isso não existe. Vamos ouvir Galvão Bueno narrando a saideira do velho Lobo. Pega uma retinha final aí pra gente curtir o gol de pênalti do Ronaldinho, que salva um pouco o Zagallo. Ele sai muito feliz com a vitória. O Ronaldinho guarda de pênalti e corre pra abraçar o treinador. Do lado de fora. Olha a chance para a vitória, pro Zagallo, capricha pro Zagallo, fica no chão. Tem pênalti, não tem? O que o juiz deu? Ele chega por ali e botou no pênalti, hein? 48, partiu o Ronaldinho, bateu. Gol! Brasil! É do Brasil! É do Zagallo! Pro Zagallo, gol no finalzinho. 3 para o Brasil, 2 para a Coreia. Os abraços são merecidos. Você leva agora o abraço de todos nós brasileiros, Zagallo. Foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que nós já merecíamos no primeiro tempo. Mas eu acho que houve justiça e nós ganhamos esse jogo de 3-2. E uma linda homenagem dos jogadores correndo para você, te jogando no colo. Foi muito bonito. Uma despedida verde e amarelo mesmo. Impressionante que depois disso ele ainda trabalhou mais 4 anos na CBF, né? É uma loucura. É uma loucura, né? É uma loucura. O Brasil é tão fascinante que a despedida ainda não é a despedida. É isso que eu quero dizer, né? Ele era funcionário da CBF e foi protagonista de Vegas, né? Falou muito naquela Copa de 2006, na parceria ali com o Parreira. O meu time de botão está indo embora, sempre lembrando, fazendo a lembrança, KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO que nos apoia Central 3, apoia o meu time de botão. KTO.com é o endereço. Se você for fazer apostas esportivas, a gente sugere que você faça em quem apoia a comunicação independente da Central 3, o meu time de botão, e dá esse valor ao nosso trabalho. Acreditem, são 12 anos fazendo o meu time de botão. Aquele e-mail do McDonald's, da Coca-Cola, da Gillette, da Kodak, da Visa, não chegou. Mas a KTO tá aqui com a gente. Da Balduco, não chegou. E a gente trabalha com muita honestidade, muito carinho, muito capricho aqui. Então, quem apoia a gente tem o nosso abraço. KTO.com, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder. Zagallo morreu aos 92 anos, 5 de janeiro de 2024. Como jogador ganhou Carioca, Rio-São Paulo, uma série de torneios por América, Flamengo, Botafogo. Ganhou as Copas com a seleção, ganhou Copa Roca, Bernardo O'Higgins, Taça do Atlântico, Oswaldo Cruz. Como técnico, levou os regionais por Flamengo, Fluminense, Botafogo. Ganhou a Taça Brasil, né, hoje reconhecida como Brasileirão pelo Botafogo em 68, ganhou o Campeonato Saudita com o Al Hilal de Rivelino e vários títulos, né, dirigindo a seleção brasileira. Teve em campanha de Copa das Confederações, Copa América, Copa Umbro, Copa Roca, Taça Independência, ganhou tudo que dava para ganhar o Zagallo, e fica aqui a nossa lembrança da última vez que o futebol viu o Zagallo comandando um time de fato. Isso foi ali em 2000, 2001 com o Flamengo. É isso? É isso, Paulo Júnior. O meu time de botão agradece a sua companhia. Sempre lembrando, a gente faz semana sim, semana não um episódio. A gente tem nas semanas intercaladas a nossa newsletter, que a gente entrega a quem nos apoia no Padrim. Mas em breve você terá novidades. A gente vai mudar, vai migrar, porque o Padrim, se vocês não sabem, a gente conta aqui março de 2024, hein, Pauleta? O Padrim vai encerrar atividades, a gente vai ter que migrar o nosso financiamento coletivo. Mas a gente é muito grato a você que nos apoia no Padrim e pede essa atenção, né? A gente sabe que é sempre difícil essa troca, né? Tem que fazer tem que fazer outro cadastro e tal, mas a gente pede que você separe esses 10, 15 minutinhos para fazer essa transição. A gente vai dar informações em breve e tudo mais. O importante é que você passe essa hora e pouco nos ouvindo aqui. A gente está com quase 1h30 de podcast. Isso pra gente vale demais, vale realmente muito, deixa a gente muito satisfeito. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau. Valeu!